Sim, você já é abençoado, você já é abençoada. Mas se você não entender isso que eu vou explicar para você sobre a bênção, assim, Luiz, se eu sou abençoado, como é que eu não vivo uma vida de bênção? Pois é, talvez a sua vida esteja hoje em um momento um tanto conturbado na qual você fala, meu Deus, se as bênçãos do Senhor são sobre mim, se eu sou bendito em Abraão, Deus disse que todas as famílias serão benditas por meio de Abraão, por que que eu não estou sendo abençoado, não estou vivendo uma vida de bênção? Mas o que que é bênção? O que significa bênção? É exatamente isso que eu quero falar com você e eu trouxe um texto base aqui para que nós possamos meditar, ok? Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, tá? Onde nós temos a primeira referência aí sobre bênção, ok? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse. Na verdade, vamos ler o 27, tá? Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha só, nós vamos meditar hoje só nisso aqui, ó. Deus os abençoou. O significado da palavra bênção, ok? Vamos entender. E eu trouxe para você, como eu sempre gosto de pesquisar, a origem da palavra, tá? Então, quando Deus diz os abençoou, essa palavra usada aqui, a palavra abençoou, bênção, abençoar, é berak ou bereká, ok? E deriva da palavra berek, que quer dizer, é a raiz etimológica de três palavras. Então, preste muita atenção que tem muito a falar conosco, a falar com você nesse dia. Significa fonte, tem origem, né? Etimologia na palavra fonte, joelho e fartura. E aí, algumas referências que eu quero aqui realmente conversar com você. Fonte, e Deus os abençoou. Quem é a nossa fonte? A nossa fonte é Deus. Ele é a fonte inesgotável. E aqui que eu já deixei o primeiro ponto para você entender. Deus, ele é o criador de todas as coisas e a fonte da vida, né? Salmos 36, 9 e 10 fala que tudo vem dele. Ok? Então eu preciso entender que ele é a fonte. Então, quando Deus está dizendo assim, de Deus os abençoou, quando Deus abençoa o homem, abençoa a mim, abençoa você, ele está querendo dizer a fonte vem dele. O outro ponto, joelho, a outra raiz da palavra aqui, joelho. Joelho, ajoelhar-se, significa o quê? Se humilhar, se abaixar, né? Colocar numa posição inferior em termos de altura, por exemplo, estar equiparado a alguém. E lógico, o nosso Deus é soberano. E a terceira palavra que vem dessa raiz etimológica é a palavra fartura. Como o próprio nome diz, está relacionado ao quê? Abundância, transbordo, a ter mais que o suficiente. Então, tudo vem de Deus. Ele é o criador de todas as coisas, o alfa e o ômega, o início e o fim. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, quando Deus disse lá no início para mim e para você, quando ele nos criou, ele disse: Filho, você é abençoado. Ou seja, a fonte da bênção vem de mim. Só que é interessante, se eu sou abençoado, eu tenho que seguir alguns princípios também. Eu não sei o que que você enxerga como bênção também, tá? Às vezes a gente me leva muito para o lado material, né? Ah, quero ter uma vida financeira abastada, eu quero ter bastante dinheiro, e quero que o meu negócio multiplique, a minha empresa cresça, enfim, todo mundo quer isso. Isso também é bênção. Mas a nossa vida é feita de várias áreas. E a primeira bênção é a bênção espiritual, é a vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida física, a sua saúde. Só que nada vai adiantar, né? A promessa já está estabelecida, o princípio já foi estabelecido. Só que se eu não sigo realmente algumas coisas, né? Que a própria Bíblia diz, algumas ordenanças, alguns princípios, eu não vivo uma vida de bênção. Na verdade, a bênção já está liberada para você, mas você precisa entender que se Deus é a fonte, e aí fala de fonte, joelho e fartura. O que que isso tem a ver? Quero conectar algumas ideias com você aqui. É a fonte. Pense numa fonte de água. A fonte geralmente é algo que está o quê? Que está onde? No chão, né? Ou seja, para você ir até a fonte você precisa se abaixar. É lógico, tem fonte também em montanhas, em lugares altos, mas geralmente está no chão ali. E você está falando sobre joelho, ou seja, eu preciso ajoelhar, e joelho é um sinal de humilhação, né? De você colocar uma posição inferior. E a fonte é o lugar que tem o quê? Fartura, abundância de água, né? Vários rios aí, da onde que ele nasce? Ele nasce da fonte, ok? Ou seja, Deus é a fonte da bênção que você precisa. Só que por mais que ele já determinou que eu e você somos abençoados, nós precisamos chegar perante essa fonte de joelho, nos humilhar perante Deus, ok? Mas Luiz, se eu já sou abençoado, por que que eu preciso isso? Porque Deus ele quis assim. Ele estabeleceu que eu e você tenhamos um relacionamento com ele profundo. E é lógico, você pode orar em pé, de joelho, agachado, sentado, deitado, pode sim. Mas o fato de você estar de joelho é um sinal de humilhação. Olha que interessante, não foi em vão, nada que Deus faz é em vão, ele tem um propósito em tudo. Ou seja, eu preciso me achegar perante a fonte de joelho.
Luiz, eu não posso orar de joelho. Amém, ora em pé, ora deitado, de acordo com as suas condições. Mas se você tem condição, chegue de joelho, se proste, né? Está de joelho, você está ali, né, com os joelhos dobrados ou prostrado. Geralmente você coloca o seu rosto no chão. Os judeus faziam muito isso, um sinal de adoração, de humilhação. Geralmente eles se prostravam e depois se levantavam, né? Ficava de joelhos ali como sinal de humilhação, reconhecendo que Deus era a fonte da vida deles. E automaticamente eles faziam o quê? Experimentavam a fartura, a abundância de Deus, que é uma fonte inesgotável. Então, se você realmente quer viver as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa se achegar a Ele, porque Ele quis assim para que eu e você tivéssemos relacionamento com Ele diário, assim como Ele fazia com Adão. No início, na viração do dia, Ele aparecia lá e visitava Adão. E o homem perdeu esse acesso por conta do pecado, mas Jesus veio para nos dar vida e recuperou esse acesso. Então, hoje nós temos livre acesso a Ele. Então, a mensagem de Deus para você nessa manhã, nesse dia, nessa noite, não sei quando você está vendo, essa tarde, enfim, acesse a fonte. As bênçãos de Deus estão sobre você, mas para você acessá-la, você precisa se humilhar, porque é uma fonte inesgotável e você vai viver uma vida de abundância, uma vida de fartura, como o próprio Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que o mais interessante, a sua motivação maior não é interessado na bênção, mas o Deus da bênção. Para finalizar aqui, eu quero dizer a passagem do publicano, o fariseu e o publicano. O publicano, o fariseu batia no peito e dizia: Deus, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu dou o dízimo disso, dou o dízimo daquilo, eu não sou pecador como esse publicano. E o publicano, ele fazia o quê? Ele nem levantava os olhos, ele batia no peito e dizia: Deus, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Ou seja, olha o comportamento certo e a motivação certa a orar. Então, para que você possa experimentar as bênçãos de Deus, acessando direto a fonte de joelho, é preciso que você tenha a motivação certa e o comportamento certo, senão jamais você vai alcançar e viver as bênçãos de Deus. Amém? Esse é o devocional de hoje. Quem vos fala aqui é o Luiz Falzino. Esse é o canal Vitória, o canal mais abençoado do Brasil. E se você deseja receber mais conteúdos como esse, devocionais, né? Eu falo muito aqui sobre investimentos e finanças também, mas o foco aqui é falar de devocional, que a nossa vida espiritual é a área mais importante da vida. Então, se você deseja esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, né? Deixa o seu curtir também, dá o seu joinha aí para que mais pessoas, né, possam receber esse vídeo, esse devocional, e deixa sua dúvida, seu comentário, né, a respeito disso e sugestões de vídeos também, tá bom? Deus te abençoe. E agora no próximo devocional, já vou dar um spoiler para você, nós vamos falar agora sobre a palavra ser fértil e frutificar. Foi só uma pincelada, somente esse vídeo para falar da bênção. E no próximo vídeo, no próximo devocional, vamos falar sobre a questão da frutificação e da multiplicação. Então se inscreva aí para você não perder esse próximo vídeo e ficar por dentro de tudo. Deus te abençoe, tenha uma vida de vitória. Fui.